trazendo aqui a fala desse vereador, uma fala criminosa, né? Então, ele se torna um criminoso ao falar uma fala criminosa como essa, que é uma fala xenófoba, né? É uma fala preconceituosa, e é uma fala mentirosa, né? Não fosse o povo trabalhador do Nordeste, o nosso país seria diferente, né? O nosso país seria diferente, e não só o Rio Grande do Sul, e não só São Paulo, o nosso país seria diferente. Se não fosse os intelectuais do Nordeste, o nosso país seria diferente. Se não fosse os artistas do Nordeste, a nossa cultura seria diferente. Então, além de tudo, é uma fala burra, né? É uma fala, enfim, de uma pessoa absolutamente ignorante, desqualificada. Mas eu queria começar falando o seguinte, William e Vivian. Ele nos denuncia nessa fala que existem trabalhadores argentinos em situação de trabalho análoga à escravidão, né? Porque se ele diz que essas mesmas empresas, né, estão colocando os trabalhadores argentinos nas mesmas condições e esses trabalhadores argentinos não estão reclamando, né, o Ministério Público do Trabalho deveria investigar o local de trabalho desses argentinos que estão aqui vivendo essa situação de trabalho degradante que foi exposta por essa operação que, enfim, tirou mais de 200 pessoas de um trabalho análogo à escravidão. Segunda coisa é a seguinte, a gente sabe, né, por que um moleque de recado, como um vereador desse, isso é um moleque de recado, né? É um cara que não está lá para ser vereador, é um cara que está lá para ser um operador dos grupos ali, dos oligarcas da região onde ele está, e isso tem no Brasil inteiro, vereadores que têm campanhas bancadas ali pelos coronezinhos da área, né? Pelas famílias que mandam nas empresas do lugar, e muitas vezes, né, as mesmas famílias que estão aí desde a época da escravidão, ou seja, famílias que hoje são ali acusadas de trabalho análogo à escravidão, mas que quando a escravidão existia, tinham em suas fazendas, tinham em seus negócios o trabalho escravo, né? Então, famílias que não mudaram nada de lá até hoje e continuam mandando no juiz, mandando no delegado, mandando no fiscal, mandando no prefeito. Aliás, eu peço para fazer uma digressão aqui, conto uma história rápida para você, William, para você, Vivian, e para todos vocês que nos assistem aqui. É uma história que está no meu livro, o livro estava até aqui do lado, ontem meu livro Travessia, né, esse último livro que eu escrevi, e é uma das histórias que mais me marcou quando eu visitei o sertão do Ceará, uma das regiões mais secas do Brasil, uma das regiões mais maltratadas, né, pela história, e visitando ali uma casa de taipa, né, aquelas casas que são de barro, e conhecendo ali um morador num assentamento, ele começou a me contar a história dele de quando ele era mais novo naquela região. E era uma pessoa, assim, se olhava para ele, parecia que ele tinha 90 anos, né? E ele tinha ali acabado de fazer 70 anos, o olho todo embaçado, né? Você mal conseguia ver com nitidez ali a íris dele, porque, enfim, a córnea estava tudo ali super embaçado, meio fechado, lacrimejado, a cara cheia de rugas, né? Ele, um senhor assim careca, muito marcado pelo tempo. O sertão, quem conhece, né, o povo do sertão nordestino sabe como o sertão ele cobra o seu preço, né, ao longo do tempo, desse povo trabalhador do Nordeste. E eu perguntei para ele como haviam sido, né, os anos da juventude dele, os anos quando ele era uma pessoa, enfim, começando a vida dele como trabalhador rural. E ele me falou o seguinte, ele falou, Eduardo, não dá para descrever, as maldades, né, que esses fazendeiros, que esses donos de negócio fazem no campo. E ele falou o seguinte, olha, teve uma época onde eu trabalhava, né,
e eu não tinha opção, porque senão eu ia morrer de fome, a minha família não tinha opção, porque senão a gente ia morrer de fome. Tinha uma época que a gente trabalhava, o fazendeiro, ele obrigava a gente a pagar por todo o material que a gente usava para plantar. Então a gente pagava pelas ferramentas, a gente pagava pelas sementes, a gente pagava por todo o equipamento que a gente tinha que usar para colher. A gente fazia todo o trabalho, né? A gente, enfim, não tinha carga horária, a gente não tinha alimentação, a gente não tinha nada. Trabalhava, claro, muito mais de 12 horas por dia, trabalhava o dia inteiro ali na lavoura, ficava com 10, 20% da produção. A gente recebia o nome de meeiro, mas de meio não tinha nada, porque a gente ficava com 10, 20%, só que isso que a gente não ficava com dinheiro. Ele dava para a gente um vale. E esse vale a gente só podia trocar na mercearia da fazenda que era dele. E ali ele vendia arroz, feijão, coisas, tudo da pior qualidade, por um preço muito acima do preço da cidade. E a gente estava sempre devendo para ele. Aí ele falou o seguinte, e aquilo era desesperador. E não adiantava reclamar para o policial da cidade, porque o policial da cidade era homem dele. Não adiantava reclamar para o juiz da cidade, porque o juiz da cidade era homem dele. Não adiantava reclamar para o delegado, porque também era homem dele. Não adiantava reclamar por prefeito, porque o prefeito também era homem dele. E aí ele me falou uma das coisas mais fortes que eu já ouvi em todas essas minhas viagens. Ele falou o seguinte, Eduardo, tinha dia que era muito difícil para mim sair da cama, porque não tinha o menor sentido acordar para sofrer. Não tinha nada de bom na minha vida. Minha vida era um inferno. E eu sabia que ia acordar para de novo começar a viver aquele inferno. E aí ele falou a seguinte frase, que está no meu livro. Ele falou o seguinte, a única coisa, preste atenção, a única coisa que me fazia conseguir acordar todos os dias e levantar para ir trabalhar era acreditar que quando eu morresse, eu ia para o céu e ele ia para o inferno. Quando eu falo, eu me arrepio inteiro, porque foi uma das coisas mais fortes que eu já ouvi na minha vida. E quando eu vejo, né, situações como essa do Sul, onde as pessoas foram libertas ali de um trabalho num regime análogo à escravidão, e narram situações muito parecidas com a que esse senhor me narrou, dizendo que também tinham que comprar na venda ali do dono da empresa e que as coisas eram vendidas muito mais caro, que eles tomavam ali os choques, etc. Quando eu vejo um filme como o filme Pureza, que a gente falou aqui, é um filme que conta a história da escravidão no campo do Brasil, eu realmente fico tentando entender como essas pessoas conseguem levantar todos os dias na cama, da cama e viver esse inferno que elas vivem. E aí, de repente, a gente vê um criminoso, como esse vereador do Sul, ir para uma bancada e para agradar, né, os seus donos, porque ele também, né, não só esses trabalhadores que vivem em regime análogo à escravidão têm ali os seus senhores de escravo, como esse vereador também. Esse vereador é um escravo dos interesses, né, dos donos dessas empresas da região. Então, esse moleque de recado, esse vereador que é escravo dos interesses dessas pessoas, sobe e comete um crime como esse. Para quê? Para, primeiro, chamar a atenção, que é o que eles fazem, e para poder agradar ali os seus proprietários. Agora, a pergunta que a gente já viu várias pessoas fazerem discursos assim ali dos púlpitos, né, das diversas assembleias, das diversas câmaras que a gente tem, onde os vereadores, onde os deputados estaduais, onde os deputados federais se encontram no Brasil. Agora, o que a gente vê pouco é a punição para um discurso como esse, né? E um discurso como esse tinha que ser punido exemplarmente. Primeiro porque ele fala, aquela gente lá de cima, né,
Isso aí é o seguinte, gente, para as pessoas que falam que quando vocês falam fascistas, nazistas, vocês podiam tomar cuidado quando vocês falam isso, porque vocês não têm noção do que foi o fascismo, vocês não têm noção do que foi o nazismo. Vocês acham que um vereador desse é o quê? Vocês acham que um vereador desse que se refere, né, a um povo que está vivendo em um regime de escravidão ali, sendo escravizado, né, por o dono de uma empresa, sofrendo, tomando choque, tomando spray de pimenta, trabalhando mais de 15 horas por dia, não tendo a quem pedir ajuda, sendo obrigado a comprar as coisas do dono. Você acha que um cara que se refere a essas pessoas como essa gente que só gosta de tocar tambor, essa gente que vem aqui para reclamar, quer que põe aonde o hotel 5 estrelas, você acha que um cara desse é o quê? Você acha que um cara desse é diferente de um fascista ou de um nazista só porque está em outro país, porque está em outro tempo da história? Você acha que um cara desse é melhor do que alguém que seguia o Hitler, o Mussolini ou qualquer um desses, enfim, desses líderes desses regimes que destruíram milhões e milhões de vidas? Um cara desse, ele é o maior exemplo desse esterco, né, moral que a gente tem do ser humano. Um cara desse tinha que estar preso, né, como exemplo de que a gente não quer mais isso. Mas não. Provavelmente, né, como a gente viu, por exemplo, em Curitiba, né, com o nosso amigo vereador Renato, provavelmente ele é amigo de todos os outros vereadores, né, e vão levar lá para um conselho de ética. De repente, o conselho de ética, obviamente, deve ser todo dos amigos também dos donos das vinícolas, deve ser todo dos amigos dos donos das empresas ali de Caxias, e talvez para dar uma satisfação para a imprensa, que está muito em cima, o negócio tomou uma proporção muito grande, dão um gancho ali no cara de 1 mês, 2 meses, se o negócio for muito sério de 6 meses, ele vai continuar fazendo o que ele faz. Entendeu? Eu trouxe o caso do vereador Renato, em Curitiba, que foi isso mesmo, as pessoas... O padre, né, o vereador que foi acusado, teve ali o pedido de cassação, que foi acusado de invadir uma igreja no meio de uma celebração. Aí o padre da igreja falou: não, é mentira, ele não invadiu celebração nenhuma. Ele não interrompeu celebração nenhuma. O que vocês estão falando não é verdade. Aí os vereadores chegam e falam: não, esse padre não sabe de nada, né? O padre que é o que estava, né? Quem sabe é o vereador, que não estava em lugar nenhum. E passou. E depois, obviamente, o Supremo Tribunal Federal foi e impediu a cassação, e o vereador Renato dá a volta por cima e sai de uma maneira, enfim, heróica, né? E muito bonita e até inspiradora, se elegendo deputado estadual, né, saindo de vereador para deputado estadual, ganhando mais votos do que todos aqueles que o acusaram e tentaram lhe caçar e que não conseguiram ser eleitos. Né? Mais votos que todos os outros somados. Mas então essa cena que a gente está vendo, no sul desse vereador, é algo que, enfim, mostra o lixo humano que a gente tem na política, mas mais do que somente um lixo, um esterco humano. Mostra que os fascistas, os nazistas, não são uma alegoria, não são só uma ideia, não são uma metáfora, são um fato. E com fascista, com nazista, não tem duas maneiras de lidar, entendeu? É enfrentar e vencer.